Olá, tudo bem? Uma pesquisa recente com 3.000 estudantes de 13 a 10 anos mostra que os adolescentes de ambos os sexos têm grande preocupação com a forma física. Cerca de 75% estão insatisfeitos com o corpo. 9 em cada 10 entrevistados passam boa parte do dia pensando em comida, peso e dieta. Essa busca pela forma física perfeita muitas vezes transforma as vidas desses jovens numa verdadeira tortura. Eles perdem os limites do saudável e vão além do tolerável. O resultado são pessoas doentes, com muitas delas correndo até risco de vida. E muitos deles nem imaginam o problema nessas dimensões. Vocês têm preocupação com o corpo de vocês? Vocês pensam nisso durante o dia? Ah, claro, todo dia, né? A gente tem que pensar, o corpo da gente é saúde, né? Tem que manter o corpo. Tipo, costumo comer assim de manhã, né, no café, daí no almoço e de tarde na janta. Só que à tarde, como eu tô fazendo cursinho, daí eu não como muito, daí eu fico com fome. Daí chego à noite em casa, daí eu como um monte, daí eu penso que devia ter equilibrado, devia ter comido um pouco menos, né? Tem que emagrecer um pouquinho. Ui, esses pneuzinhos assim não dá certo. De amanhã começa o regime. Ah, amanhã, sempre amanhã. Amanhã, depois do almoço. Depois do almoço. Depois que comer bastante deu, começa o regime. Ah, quando eu tô com fome, eu não quero nem saber, eu vou e como mesmo. Daí não quer, na hora que a gente tem fome, a gente não quer saber se a gente vai engordar, a gente vai emagrecer, o que vai acontecer realmente, né? Então, eu como mesmo. E depois bate a culpa, não? Ah, depois bate. E Depois, putz, agora eu vou engordar pra caramba. Eu sempre olhando no espelho, achando que tá ruim, nada tá bom. E aí quando emagrece, precisa perder quantos quilos agora, por exemplo? Quantos que eu quero perder agora? É. 5, pelo menos. 5 quilos. E já chegou a perder 5 quilos quando precisava perder? Aham. E aí, Tá. você olha se vê no espelho e se acha satisfeita? Não. Você considera satisfeita? Não. Como Nem é um que é pouco. isso? Nunca tá satisfeito? Não! Até algumas vezes já tentei, já fiquei sem comer, mas isso eu não faço. Algumas vezes já ficou sem Algumas já, mas foram poucas. Eu prefiro fazer exercício, vou pra academia, todo dia eu vou pra academia, no domingo que é fechado eu vou pra clube, essas coisas, mas regime não. Só com salada, às vezes só água. Porque estava se achando gorda. Sim. E aí, esse gordo é o quê? É 1 quilo a mais, 2 quilos a mais? Como é que é? Às vezes 200 gramas. A gente acaba comendo e aí se sente um pouco... Aqui em Curitiba, principalmente, as meninas são lindas, altas, magras, e você sai na rua e dá de cara com elas e você se sente muito baixinha e você acaba fazendo um regime, querendo fazer um tratamento para crescer. Alguém olha e fala, ah, mas eu não gostei disso. Aí você, meu Deus do céu, preciso fazer alguma coisa para melhorar. Às vezes é a perna ou a barriga, o bumbum. Eu já fiquei uma semana só água. Uma semana. Só água. E como é que você se sentiu? Muito fraca. Ficava assim, se me abaixasse e levantasse muito rápido, eu ficava um pouco tonta, às vezes muito sonolenta. Só água? Mas Só nada, água. Nem fruta, nem legume, Não, nem não, verdura, nada, só água. E nunca mais isso? Não, nunca mais. Eu me senti muito mal mesmo. Para falar sobre este assunto, anorexia e bulimia, vamos conversar com a doutora Carmen Schettini, chefe do Ambulatório de Distúrbios Alimentares da Universidade Federal do Paraná. Doutora Carmen trabalha com jovens que lutam com esses distúrbios. Doutora Carmen, muito obrigado por ter vindo. Os números são esses mesmos que a gente deu no início do programa? A situação é alarmante? É alarmante que ano passado, em 2002, era em torno de 1,5% de meninos que apresentavam transtornos alimentares. Já está em torno de 3,7%. E o que fez esse número crescer tanto assim? Ultimamente, a gente tem demonstrado muitos aspectos socioculturais da doença, que é a influência da mídia, a influência das pinturas, a influência da moda. A moda influencia muito essas meninas. Que vem de há muito tempo, não é? Vem há muitos anos já, desde já de 1900, quando tinha a época dos espartilhos, modelos. Os pintores famosos, Toulouse-Lautrec pintava a mulher de espartilho. E as moças, na época, até fraturavam as costelas para ficar por um espartilho e ficar magrinha, como apresentavam no quadro, né? Então, a cultura do povo vem trazendo há muitos anos, há séculos já. E por que se desenvolveu isso, que o bonito é o magérrimo? Porque as meninas acham que a magreza e a beleza, que é um aspecto fundamental da doença, elas acham que a magreza e a beleza é um sinal de autocontrole.
Então esse autocontrole para elas é o emagrecimento intenso, é a dieta que elas fazem. Mas o curioso é que elas não têm limites, né? Elas se determinam a uma meta, eu quero pesar 47, 48 quilos, elas chegam a esses 47, 48 quilos, mas não estão satisfeitas. Não, porque elas começam com uma dieta intencional de ficar mais atraente ou de ser às vezes mais profissionalmente competente, como acontece com as bailarinas, as dançarinas, né? Então elas começam uma dieta, quanto mais magra elas ficam, melhor é. Quanto mais peso elas perdem, elas se acham lindas, magérrimas. E elas vão cada vez perdendo mais peso, deixando de comer. E hoje a culpa disso é a mídia. A mídia tem uma grande influência. A televisão e a revista. As revistas de moda, geralmente não se vê manequins gordinhas. Até ano retrasado, um juiz nos Estados Unidos proibiu o desfile de uma grife famosa, um lançamento, que ele tinha uma menina anoréxica em casa, que as modelos eram magérrimas. E hoje em dia você vê nesse fashion mall, as meninas são muito magras. E existe parâmetro para isso, doutora Carmen? Ou seja, tem o limite tolerável ou não? Ela sempre procura estar com o peso no mínimo necessário para a idade e para a altura. Sempre, sempre, sempre. Às vezes, o peso ideal para uma menina, nessa idade que seria em torno de 45, 50 quilos, elas estão com 30, 32. Eu digo porque elas chegam a cometer loucuras, né? Elas entram por conta própria naquelas dietas de uma semana à base de água. Elas começam assim, tem uma festa no sábado, então param de comer a semana inteira para entrar no vestidinho que está no guarda-roupa. Só por causa da festa? É o tamanho PPP. Então elas têm que entrar naquele, para a festa. Daí se acham maravilhosas no dia da festa, elas continuam comendo pouco e fazendo dieta e fazendo exercício. Porque deu resultado. E deu resultado. Emagreceu. O emagrecimento torna-se mais... O sucesso também é uma consequência do que os outros comentam ou não? Sempre é uma coisa tão obsessiva que elas ficam com a ideia só de emagrecer. O comentário dos outros não ajuda, ninguém ajuda elas a pararem de fazer dieta. E como tratar isso, doutora Carmen? É só com o especialista mesmo, elas têm que se conscientizar que o corpo não é tudo na vida, né? Tem o intelecto, a vida afetiva, tem o ideal das pessoas, tem a capacidade de amar outra pessoa do jeito que ela é. Não existe um padrão que elas procuram um padrão, elas têm que chegar naquele padrão. Não existe padrão para beleza, porque tem 8 mil mulheres iguais. No mundo tem 8 mulheres iguais a Gisele Bündchen e tem 8 milhões de mulheres iguais a nós. Então não existe um padrão de beleza. Elas estão sempre procurando essa forma, a forma perfeita do corpo. Mas essa forma nunca tem fim, elas nunca não tem, porque desenvolve a gente chama uma psicopatologia, desenvolve uma doença, que é a anorexia ou a bulimia. Então a anorexia o que é? Emagrecimento intenso, elas têm apetite. A anorexia nervosa não significa perda de apetite, e sim emagrecimento intenso. Então essa busca por esse emagrecimento intenso, o que leva? Elas fazem exercício físico intenso. Há um quadro clínico de amenorreia, que é a suspensão menstrual, que é um quadro clínico grave, elas apresentam. Geralmente, se veio a menstruação, elas param de menstruar. E se não menstruaram ainda pela idade, elas não menstruam na idade certa. E sempre fazendo exercício, mesmo elas estando caquéticas, até configuram um quadro assim um quadro até um potencial suicida. Porque elas estão cadavéricas, caquéticas, em cima de bicicleta, fazendo esteira, fazendo step, frequentando academias. Então esse é o padrão delas, tem que sempre estar magérrimas e sempre estar de acordo com o corpo que elas idealizaram, né? E o que determina isso? É a genética ou a genética não tem a ver? Você desenvolve isso com o tempo? Já tem uma predisposição para a doença, porque muitas vezes há uma evolução, com um componente genético. Mas às vezes o assunto em casa, geralmente a mãe é obesa, elas não querem ficar igual à mãe. O assunto em casa é dieta, é alimentação. O irmão chama de gordinha, chama não sei o quê, na escola tem apelido. Então esse aspecto social da menina leva elas a fazerem esse quadro assim anoréxico grave. Quais são os casos mais absurdos que a senhora já ouviu no seu consultório? Nós tivemos no Hospital de Clínicas, o primeiro caso que eu tive em 91, uma menina que chegou com 19 quilos. Ela comeu um bombom e ela foi andar no Barigui para desgastar o bombom. E ela teve uma lipotima, um desmaio, e ela foi levada para o CIAT. Ela ficou 15 dias na UTI com alimentação com sonda nasogástrica e passou para a enfermaria. Hoje ela está bem, ela é nutricionista, eles geralmente procuram uma afinidade com a nutrição, com a comida. Mas foi o caso mais grave que nós tivemos no hospital, foi essa menina. E de consultório, já um estudante de medicina, que hoje se forma esse ano, vai também se especializar em transtornos alimentares, que chegou a 27 quilos. E existe uma ordem? Você precisa primeiro desenvolver a anorexia para depois a bulimia ou não? Não, geralmente 30% das meninas anoréxicas desenvolvem a bulimia. Quando elas começam a comer, elas sentem o estômago pesado. Tudo para elas olham a comida como engordativa. Então o que elas fazem? Elas aprendem a purgar. O purgar quer dizer vomitar, às vezes tomar diuréticos relaxantes ou mesmo praticar exercício físico o dia inteiro.
Elas vão, antes do colégio, elas fazem 1 hora de academia, saem do colégio para não almoçar, elas fazem natação, de tarde fazem hidroginástica, então até é bom os professores de academias observarem isso. Esse exercício físico intenso é um dos critérios diagnósticos da anorexia. E o que fazer num caso desses? Você identifica um problema desse em casa, faz o quê? O que o pai faz? Qual é o primeiro caminho? Procurar uma ajuda do médico, né? Geralmente elas vão num médico clínico ou elas vão num gastro porque estão vomitando, porque tem dor de estômago. E como identificar isso em casa? Se ela se fechar Primeiro, e não emagrecimento deixar ninguém intenso, chegar né? próximo. E características peculiares com a comida. Ela geralmente, na casa anorética, se encontra muito invólucros de bombons, de doces, de alimento de alto teor calórico, jogados invólucros pelo chão e os doces guardados. Elas guardam e depois dispensam. E isso é o fato que elas demonstram que estão sempre pensando em comida. Então elas ficam horas na cozinha fazendo doces para os outros comerem. Até nós tivemos no consultório uma menina essa semana que... Tem um processo aí até de tortura, de é uma tortura, porque essa menina de de... ser doutora, eu adoro fazer comida para ver os outros comerem. A mãe dela engordou 3 quilos enquanto ela emagreceu. Sem nenhuma vontade de tocar Nada, ela não toca no alimento, ela só prepara o alimento para os outros comerem. E pratos sofisticados, lindos e sempre de alto teor calórico. Passam a tarde inteira fazendo brigadeiro para as amigas comerem, elas não comem. Então são atitudes assim peculiares, na hora do almoço, do jantar, são assim, torturantes para a família. Que elas levam horas intermináveis para comer. A gente identifica conversando com as meninas na porta de cursinhos, na rua, que a princípio elas não admitem que precisam de um acompanhamento profissional. E chama-se a negação da própria doença, né? Você veja, elas nos procuram às vezes fazer cirurgia plástica. Eu atendi uma menina de 15 anos com 35 quilos que entrou no consultório e falou: tem que convencer meu pai que eu tenho que fazer plástica de abdômen. Ela sentou meio torta na cadeira. Por que você está sentada assim? É o peso da minha barriga. Ela sentiu o peso da barriga caída em cima dela. Então essa distorção da imagem corporal é muito importante. A família já observa isso. Que elas começam a se achar muito gordas, estando magras, emagrecidas, muito magerbas elas estão se achando gordas. E não basta a senhora dizer para ela: olha, você está no não, peso não convence, bom, não convence. Não é o suficiente. Não é o suficiente, não. E a negação com a alimentação, como é que funciona isso? É rejeição completa, elas fazem total, restrição completa. Muitas restrição em alguns completa. casos ou em todos? Elas geralmente iniciam com restritivo. Nesse caso, por exemplo, nada. da menina que adorava passar um período grande do dia na cozinha, fazendo comida para os outros, qual é a relação dela com a comida? Quando come? Ela adora ver os outros comerem, porque parece que ela está comendo. Sim, mas esse é um caso isolado. É caso isolado, mas a maioria delas tem esse sintoma. Gostam que os outros comam, mas elas não comem nada. Elas começam com uma dieta sempre restritiva. E as que não comem, as que têm rejeição pela comida, como é que... Elas também praticam essas atitudes com a comida. Não pode nem com o cheiro. Muitas vezes a mãe está fritando, ela se acha com gordura por todo o corpo. E tinha uma paciente que disse: comeu um pãozinho, comi com manteiga, Deus o livre, a manteiga fica no esôfago, transforma-se em gordura, eu estou cheia de colesterol, eu estou com triglicerídeo alto, então tudo nelas elas pensam em gordura. Elas leem bastante sobre isso. Então, o assunto, tipo elas são experts, elas sabem mais do que eu. E são profissionais de nutrição, elas sabem o teor calórico de todos os alimentos. Se perguntam um quarto de maçã, quanto que tem de caloria, elas sabem. Elas são um compêndio de calorias, elas entendem tudo. Ok, nós voltamos no próximo bloco, ainda falando sobre este assunto, mas dentro de casa. Até já. O adolescente com anorexia não come, ele tem uma visão distorcida da alimentação. A terapia procura fazer com que ela perca o medo de comer. É um processo longo e doloroso. Você acompanha agora o depoimento de uma paciente da equipe da doutora Carmen. Eu acho que o que desencadeou isso foi quando eu descobri a situação do meu pai, que mantinha um relacionamento extraconjugal homossexual. E era numa época assim onde a AIDS tinha muita questão de aceitação, assim, era uma coisa terrível, o preconceito era enorme. Então aquilo me deixava assim, com rejeição de chegar nas pessoas. Então eu fui buscar na anorexia e na bulimia uma solução para aquilo. Acho que foi uma fuga, uma solução para... Isso começou a se desenvolver assim, gradativamente em você? Gradativamente. Você foi se sentindo mal, foi tendo rejeição por alimento?
E foi um processo assim, era anorexia, bulimia, alternado. E a bulimia até foi assim, foi numa reportagem mesmo, que eu achei aquilo interessante, falei, nossa, legal, é assim que eu vou buscar. E comecei a partir dali a desenvolver a bulimia, que a anorexia eu já tinha antes. Foi desencadeando o processo. Como é que você identificou tudo isso em você? Como é que você percebeu que estava indo por um caminho errado? Aí eu fui levando, eu passei anos com isso e ninguém sabia. A partir dos 13 anos? A partir dos 12, 13 anos eu fui levando, ninguém sabia, só meu irmão mais novo. Então eu fui levando com o tempo, depois eu fui pro colégio interno. Aí eu fui ter que começar um tratamento psiquiátrico. Mas em casa ninguém percebia que você não se alimentava? Quando se alimentava com excesso? Porque tinha a questão assim de a minha mãe ser portadora, então era muita preocupação com ela. E meu pai tinha falecido, então não tinha muito essa coisa, entendeu? Tem uma forma que você encontrou de chamar mais atenção para você, só que ninguém percebia. Não tinha muito essa coisa, almoçar em casa, família reunida, porque já não tinha mais pai, não era mais aquilo. E aí eu fui pro colégio interno e foi passando desapercebido. Lá eu desenvolvi também, continuei com o processo. Ninguém no colégio percebeu nada? Não, minhas amigas eu acho que elas sabiam no fundo. Mas também não comentavam? Não comentavam, não. Eu também nunca fiz questão de comentar. E aí com 17 anos... Mas aí você já tinha identificado que tinha um problema, que isso era grave? É porque gerava uma depressão muito grande, né? Eu me sentia muito mal. E com 17 anos eu cheguei no cume, assim, da depressão. Eu tava muito... Isso eu tava no colégio interno ainda. Eu só queria saber de dormir, tava muito assim. Sem remédio? Sem remédio. Aí eu comecei a me tratar. Fui procurar um psiquiatra, mas ele foi mais pela questão, assim, do meu pai, não tratou do distúrbio alimentar. Então eu comecei esse tratamento, parei o tratamento, aí voltou tudo de novo. Daí recomecei um tratamento à base de fluoxetina, que também controla. Parei. E aí, ainda nesse período, alternadamente? Alternadamente, continuando. Foi prosseguindo. E o remédio que eu estava tomando não estava dando conta disso. E eu parava de tomar. E aí, como era um antidepressivo, eu caía num poço mais fundo ainda. Aí que culminou esse ano, de eu chegar ao ponto de querer me matar, né? E aí eu tentei suicídio realmente. E eu acabei parando no hospital psiquiátrico. E aí que eu descobri um verdadeiro caminho, que foi essa equipe que eu encontrei, que trata de transtorno alimentar. Hoje você fala disso tranquilamente, sem problema nenhum? Me deixa constrangida, é um pouco pesado. Mas já se sente muito melhor em relação a isso hoje do que antes? Com certeza. Hoje eu estou tratando com mais... Porque eu sei que existem outras pessoas com esse problema. E até acho importante dar o depoimento por isso. Porque eu fui na televisão, foi pelo meio de comunicação que eu acabei chegando nisso. E eu acho que tem um jeito melhor de levar as pessoas essa informação para que elas saibam se tratar e ir em busca da melhora. Pela televisão você descobriu a bulimia e pela televisão você quer levar a cura, ajudar na cura da... Eu quero levar de uma outra forma. Não a maneira que eu vi, mas o lado ruim que isso me trouxe. Assim, até pessoalmente, a relação com as pessoas, eu fui me afastando, foi me levando para depressão, no fundo do poço mesmo. E hoje eu tô melhor. Eu pesava 56 quilos com 12 anos, hoje eu peso 48 com 19. Então eu fui levando. E hoje como é que você se vê? Como é que você olha pro teu corpo? Você se acha uma pessoa bonita? Você acha que não tá bom ainda? Eu acho que ainda não tá bom ainda. Nunca tá satisfeita? Não. E isso acontece quando? Tem um dia marcado? Tem uma hora marcada? Assim como o processo da bulimia, vinham pensamentos que dominavam a minha cabeça. Eu não tinha como, sabe, evitar. Eu queria, porque aquilo me trazia um mal-estar muito grande. Mas eu não tinha como evitar. Eu estava sentada na frente da televisão, de repente vinha aquilo. Uma compulsão. E vinha, eu ia, atacava tudo e não evitava. Era assim. Uma predileção por uma comida ou não? Não, ia tudo. Tudo que eu via na frente. Há 2 meses eu não tenho mais bulimia. Isso eu acho um ponto positivo demais para mim. Que o mal-estar que me proporcionava era muito grande. Ajudou a levantar a depressão um pouco.
E a questão da anorexia está sendo trabalhada gradativamente, está sendo inserida comida. Começou com uma coisa bem light, uma coisa bem leve, papinha, para acostumar o organismo. E hoje eu já estou colocando os alimentos gradativamente. Uma equipe de nutricionistas que te acompanha? É uma equipe, a psicóloga, uma psiquiatra e são 2 nutricionistas que me acompanham. Estou tentando, estou buscando, porque eu sei que se eu não me ajudar, ninguém vai me ajudar. Tem que partir de mim. Eu acho que não vale a pena você buscar a beleza física e destruir a tua vida interior. Você perder tudo que você tem, assim. Você fica desnorteada em função de uma coisa que não vai te trazer nada, só tristeza e vai te levar para o fundo do poço. Eu acho que não vale a pena. Cada um desses casos de anorexia e bulimia é sempre acompanhado de histórias que também podem começar dentro de casa e que dificilmente é percebido pelos pais. No caso dos nossos personagens, são vários os fatores que desencadearam o processo. Sobre isso, nós vamos conversar com a doutora Rochelle Miranda, psicóloga especialista em transtornos alimentares. Doutora Rochelle, muito obrigado por ter vindo. Como lidar com esse problema em casa? Como primeiro identificar esse problema em casa, dentro de casa? Como é que o pai, a mãe, o irmão deve fazer? Geralmente, quando os pais percebem, a paciente já está com um grau avançado da doença. Né? Eles percebem o emagrecimento intenso e o comportamento todo já é uma coisa que se vê desde a infância. Muitas vezes já é aquela menina muito exigida pela família, que é uma aluna exemplar, que os pais esperam muito dela, esperam estar sempre orgulhosos dela, né? Então a menina geralmente já vai desenvolvendo um comportamento perfeccionista, que a gente chama de comportamento obsessivo, desde a infância. Isso fica evidente pela questão de os pais perceberem fisicamente. Mas ela começa a desenvolver a anorexia em função dessas cobranças que ela recebe em casa, não? Isso pode ter uma influência. Na verdade, a anorexia tem causas multifatoriais, mas a questão familiar, no que a família influencia, muitas vezes é em relação a isso. Muitas vezes o pai acaba sendo ou ausente ou extremamente exigente. Né? Por exemplo, eu tinha uma paciente que era baixinha, tinha um biotipo gordinho e a família inteira era assim, e o pai queria que ela fosse uma exímia jogadora de vôlei. Ela nunca nem gostou de jogar vôlei e levou ela em tudo quanto é médico para ela crescer. Né? Então, a exigência muitas vezes vem dentro de casa mesmo. As mães, tem mães que são obesas e que estimulam o emagrecimento da filha, qualquer barriguinha, olha, você precisa perder essa barriga, já está ficando gorda, já não entra nessa roupa. Né? Uma cobrança sem saber Começa que já a cobrança sem saber que isso pode estar causando mal para a filha, né? E tem muitas mães, ao contrário, que são mães muito bonitas, muito preocupadas com a estética e exigem dessas meninas que sejam igual a elas, que tenham o mesmo padrão, que procurem sempre fazer a unha, sempre estar no salão, sempre estar bem arrumada, sempre bonita. E geralmente a mãe é muito superprotetora. Então, com essa superproteção, ela acaba fazendo com que a filha se sinta incapaz, se sinta inútil, né? Se sempre eu faço para alguém aquilo, não deixo a pessoa fazer, a pessoa vai achando que ela não tem capacidade, que ela não consegue desenvolver aquela ação. Então a pessoa vai achando que ela não tem capacidade, então a autoestima vai diminuindo, né? A autovalorização, existe uma grande insegurança, né? Então, geralmente, todos os adolescentes, eles são inseguros. Né? Acabaram de deixar de ser crianças, estão treinando para a vida adulta. Então é muito difícil ter um adolescente seguro. Então o adolescente está sempre buscando uma identidade, não só uma identidade emocional, mas também uma identidade física. Né? Como que eu quero ser? Agora eu não sou mais criança, então como que eu quero ser? Que corpo que eu quero ter? E na verdade a gente não tem todo esse poder de escolha. Né? E muitas vezes a família acaba estimulando a isso. A desenvolver esse poder de escolha. Você tem que ter a barriga igual a da Angélica, você tem que ter o cabelo igual a da Gisele Bündchen, né? Então, muitas vezes a família acaba estimulando, e a mídia, e a televisão, e a questão das amigas, né? Então, assim, muitas vezes, anos atrás, 15 anos atrás, na minha adolescência, era normal as pessoas comentarem sobre meninos o tempo inteiro, no intervalo do colégio, na saída do colégio. Agora o assunto principal não são mais os meninos, é a questão corporal. Ah, você viu uma nova dieta, então eu estou fazendo tanto de musculação por dia, tantas abdominais, né? Então agora o assunto principal é a alimentação, é a estética, né? Existe uma competitividade muito grande entre elas mesmo em relação a isso. E existe aí um contrassenso, né? Porque a pessoa mal alimentada não consegue
desempenhar, ter algum desempenho no exercício físico, por exemplo. Existem muitas falsas crenças, né? Existem muitas falsas crenças, mas um dos sintomas da anorexia é a hiperatividade, então elas perdem um pouco essa noção. Quando elas ficam fracas mesmo, a ponto de se sentirem enfraquecidas e não conseguirem fazer exercício físico, elas já estão num grau muito avançado da doença, né? Então, num grau intermediário, existe uma hiperatividade, uma ansiedade muito grande. Então, elas não têm muito essa noção do... Quer dizer, a atenção deve ser dada também nas academias, não só em casa? Também nas academias. E existem muitas falsas crenças. Nosso trabalho psicológico é justamente fazer com que elas consigam acreditar de novo no que é real, porque elas fantasiam muitas coisas. Eu tenho exemplos assim, de meninas que tomaram detergente de cozinha porque estava escrito na embalagem que perdia gordura, né? Se fosse usado, acabaria com a gordura. Já tive meninas que tomaram shampoo porque queriam lavar o estômago para ficar realmente sem alimento nenhum, né? Então elas vão inventando, elas vão fantasiando crianças e acreditam que é aquilo e pronto. Um comportamento bem obsessivo, bem obcecado mesmo. E para trabalhar isso é através, né, de muita psicoterapia para elas irem compreendendo e mudando esses valores. E o problema é que em casa você o pai não tem acesso a isso, né? Normalmente o adolescente está escondido fazendo tudo isso. Como, além do excesso de perder peso em excesso, além disso, qual é a outra atenção? Até onde você pode ir para tentar identificar o problema em casa? O diálogo, observar como está a despensa, a geladeira, né, para ver se elas realmente estão comendo, ou as que têm compulsão e bulimia se comem demais, né? Porque eu tenho história de meninas assim, muitas têm manias, né? Que desenvolvem manias de bolacha recheada. A grande maioria tem paixão por bolacha recheada. Então tinha uma menina que comprava bolacha recheada todo dia e ela tinha um baú cheio de bolacha recheada, mas ela não comia, ela só comprava. De tanta vontade que ela tinha de comer, mas não comia. E as que tinham bulimia muitas vezes comiam as bolachas, no caso, tinha uma que vomitava e induzia o vômito, vomitava e guardava o vômito em jarras dentro do armário. Ou meninas que têm compulsão e bulimia, né, que compram muita comida, que até roubam dinheiro dos pais para comprar comida para comer escondido e vomitar. Então, na verdade, os pais têm que observar todo esse tipo de coisa e manter sempre muito diálogo, né? E observar a forma física, as roupas que elas estão usando, porque muitas se escondem através das roupas. Começam a usar roupas cada vez mais largas para os pais não perceberem o emagrecimento. Quer dizer, mas aí a pessoa já tem consciência de que está passando do limite. Tá. Muitas vezes a mãe fala assim, meu Deus, quando vi ela tomando banho eu fiquei chocadíssima, eu levei um choque, eu me assustei, eu não sabia que ela estava daquele jeito. É assustador. E é muito rápido, o emagrecimento intenso, muito rápido, então realmente não dá muito tempo dos pais perceberem. E uma menina dessa, quando se vê no espelho, qual é a imagem que ela tem? Uma grande distorção da imagem corporal, porque se realmente elas eram um pouquinho gordinhas, ou tem umas que realmente foram gordinhas, ou estavam um pouco acima do peso, quando o emagrecimento acontece rápido, o cérebro não acompanha o desenvolvimento da imagem corporal, que nem uma mulher grávida, né? Eu que já tive grávida, assim, uma semana você veste uma roupa, na semana seguinte a barriga já está maior, você acha que vai caber aquela roupa, vai servir aquela roupa e já não serve mais, né? Então a gente perde mesmo a noção, né? Muitas grávidas vivem batendo a barriga pelos cantos, por quê? Porque cresceu muito de repente, muito rápido e a gente perde um pouco a noção da imagem corporal. Então tudo que acontece rápido, né? Ou o emagrecimento ou a engorda, o ser humano acaba tendo uma dificuldade de acompanhar isso. Então é feito um trabalho psicológico também muito intenso em cima da busca da percepção da imagem corporal novamente. Quer dizer, tem que ter um acompanhamento dos pais quando a menina é levada até vocês. Os pais devem participar das sessões, das conversas? Olha, é muito importante que os pais participem. Geralmente a mãe acompanha. Muitas vezes a mãe acompanha. Tem algumas meninas bem sozinhas, bem abandonadas mesmo, que as meninas mais velhas, assim, que procuram um tratamento que é difícil, geralmente alguém leva, né? Às vezes uma vizinha, às vezes uma amiga da mãe, né? Tem muitas muito sozinhas, mas tem umas que não, que os pais acompanham mesmo do começo ao fim o tratamento, participam, fazem sessões de psicoterapia, muito importante. Se os pais colaborarem, participarem, estiverem dispostos a mudar até a própria relação com a filha, né? E trabalhar essa relação com a filha, o tratamento fica muito mais curto. Elas melhoram muito mais rápido. Não é um problema exclusivo das meninas, né? Na maioria dos casos, sim, né? Não é exclusivo. Existem poucos casos de meninos com anorexia. Mas com o mesmo perfil, não?
com o mesmo perfil. Geralmente, os meninos desenvolvem mais anorexia por uma questão do comportamento obsessivo-compulsivo, de já ter uma predisposição ao transtorno obsessivo-compulsivo, ao TOC, que a gente chama, né? E por buscar um perfeccionismo em relação ao corpo musculoso, não ao corpo magro. Então, existe também uma distorção aí, né? Então, se eu tenho um corpo normal ou meio cheinho, eu quero ficar musculoso, então primeiro eu vou emagrecer para depois o músculo se desenvolver, e por aí a anorexia no menino pode se desenvolver, mas é bem mais raro. E ele desenvolve também a bulimia, não? Na maior parte das vezes é mais bulimia do que anorexia. E por quê? Por alguma razão em especial? É mais uma questão sociocultural mesmo, né? Assim como as meninas, o ideal da mulher socialmente e culturalmente falando, que é desenvolvido na mídia, é a mulher magérrima, né? Os homens, geralmente, é o homem que tem um corpo sarado, malhado, musculoso, né? E quando eles fazem terapia em grupo, como é que é a conversa entre eles? O que se fala, o que se procura buscar mais nessas terapias? A gente não procura fazer terapia em grupo porque eles aprendem, ao invés das coisas boas, as coisas ruins um com o outro, né? Eles trocam informações. Eles trocam informações. Então, isso eu não fiz ainda, então eu vou começar a fazer. Mas existiram terapias em grupo? Não, a gente nunca trabalhou porque a gente já sabe que isso não é uma coisa que dá resultado, né? Através de cursos que a gente fez, de pesquisas, né? A gente sabe que isso não dá resultado. Então a gente trabalha assim em grupo muitas vezes com a família, né? A paciente, os pais, o irmão, a família, a gente trabalha. Mas não mistura um paciente com outro. Mas não um paciente com outro. Muitas vezes elas até têm contato por se encontrarem no consultório, na sala de espera, e aí eles trocam assim. informação. Às vezes, quando a gente procura até, às vezes, apresentar, e quando elas já estão numa fase de cura mesmo, de melhora 90%, assim, daí já dá para elas terem algum contato para compartilhar até o que viveram. Mas eles fazem isso escondidos de vocês? Eles sabem que tem alguma coisa errada acontecendo ou não? Quando trocam essas informações, por exemplo, entre eles no consultório? Eles têm consciência. Tem muitas meninas, por exemplo, que tentam forjar o peso, né? Já teve casos de menina que coloca pilha no bolso da calça para pesar mais, para a gente achar, para enganar os profissionais, para achar que está engordando. Usa um brinco bem pesado, coisas assim. Então a gente procura pesar só com roupa de baixo, né? Tinha uma menina uma vez que ela queria pesar tão pouco que ela chegou a tirar até o sutiã e pediu para mim se ia tirar o elástico do cabelo para pesar menos ainda, e era para eu descontar o peso do cabelo dela, porque ela tinha um cabelo comprido. Então, assim, um medo muito grande do peso, né? De querer realmente pesar muito pouco. Ela estava com 39 quilos nessa época. Né? E já tinha desenvolvido a doença há muito tempo? Para chegar a esse fazia peso? uns 4 meses que ela estava com a doença. Em 4 meses você pode baixar tanto peso assim? Em 10 dias elas baixam assim. Faz uma restrição alimentar, baixa em pouco tempo. E aí com essas loucuras aí de dieta de 1 semana, 2 semanas, à base de água, exatamente, é assim que elas funcionam. À base de líquido. E emocionalmente elas ficam muito regredidas também, né? Elas voltam lá para a infância, ficam muito carentes, a autoestima muito baixa. Então a gente tem que começar a parte nutricional, que nós temos uma nutricionista, a Isabelle Schiavon, que trabalha na nossa equipe, é muito importante também. Porque gradativamente a alimentação tem que ser tratada de uma maneira muito delicada, as meninas estão muito regredidas, então muitas vezes a alimentação tem que voltar lá para a infância, comer papinha, tomar suquinho e tal, para aos pouquinhos reeducar a alimentação, porque elas perdem a noção de como comer, né? Então tem que reaprender a comer. Então esse é um trabalho também demorado, gradativo, monitorado semanalmente também. Ok, doutora, muito obrigado. O Saiba Mais volta na semana que vem. Até lá, muito obrigado.